Ah, Bíblia de graça? O que será que ela vale? Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da crença. A busca pela verdade. Fronteira França-Itália. A Bíblia tem um passado duvidoso. Antes da imprensa, a Bíblia foi copiada à mão. Geralmente em uma língua que as pessoas comuns não entendiam. Além disso, a igreja proibia de ler a Bíblia. Mas a igreja não tinha o monopólio total das Bíblias. Há mais de 500 anos, havia um grupo herético de bandidos chamado Valdense. Eles viviam nos vales dos Valdenses, nos Alpes italianos, bem na fronteira com a França. Em seu refúgio nas montanhas, eles copiaram trechos da Bíblia à mão. Diferentemente das Bíblias latinas, de propriedade das igrejas, a deles foi escrita em linguagem comum, o que fez dela popular e fácil de entender. Buongiorno. Favorisce i documenti per cortesia? Grazie. Maresciallo, diamo un'occhiata alla macchina intanto? Sì, buongiorno, sono il tenente da Guidara. O que é isso? Um instrumento de sopro aborígene. Tudo bem. Sì, il soggetto è Murison John Alexander. Tá bom, obrigado. Imagine. 22 gennaio 1973. Bíblia. Controllo, il soggetto è A Bíblia? Sim. Murison John Alexander. Os valdenses escondiam o material ilegal em bolsos secretos e forros falsos. E o contrabandeavam na parte de baixo dos Alpes e em vilas e cidades da Europa. Disfarçados de comerciantes, eles procuravam pessoas que estavam cansadas da religião da igreja e ansiosas por uma imagem verdadeira de Deus. Tudo bem. Pode ir. Obrigado. Muitos valdenses foram presos e punidos rigorosamente. A maioria foi executada, mas isso não os impediu. Eles estavam preparados para serem torturados e assassinados pela Bíblia. Por quê? Bem, eles haviam lido a Bíblia e a vida deles mudou. Viram uma imagem verdadeira de Deus e era bem diferente daquela da religião da igreja. Então, por que depositaram tanta confiança na Bíblia? Mar Morto, Israel.
Esse é o Mar Morto. Apesar das aparências, é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Você não pode beber a água. Ela é 10 vezes mais salgada do que a do oceano, mas pode flutuar nela e pode esfregar lama em sua pele, o que supostamente a deixa mais vibrante e jovem. Eu imagino que isso aconteça depois de se enxaguar. Na verdade, essa área inteira é seca e salgada, o que faz dela um ambiente natural perfeito para a preservação. Talvez eu devesse ficar aqui por mais tempo. Qumran, Israel. Talvez o melhor exemplo da habilidade de preservação desta área tenha vindo à tona de forma muito inesperada. Em 1947, segundo a história, um jovem beduíno, Muhammad o Lobo, e seu primo vieram aqui procurar uma cabra perdida. Achando que a cabra teria entrado em uma das muitas cavernas que existem por essa área, decidiram dar uma olhada nelas. Infelizmente, estava ficando escuro e, sem uma tocha, os meninos não conseguiam enxergar. Jogaram pedras numa caverna para ver se acertavam a cabra, para encontrá-la pelo balido. Mas eles não escutaram a cabra. Em vez disso, ouviram o som de cerâmica quebrada. Na manhã seguinte, Mohammed voltou à caverna para ver o que a pedra tinha atingido. O que ele encontrou iria fascinar o mundo e mudar nossa compreensão da Bíblia para sempre. Colégio de Barba, Itália. Este é o Colégio de Barba. E foi em lugares isolados como este, durante os longos meses de inverno, que os valdenses copiaram a Bíblia à mão e memorizaram as Escrituras. Estas casas de copiagem se tornaram uma ameaça à autoridade da igreja, então ela contratou soldados para perseguirem os valdenses e impedir que eles espalhassem as Bíblias escritas à mão. É difícil imaginar esse tipo de perseguição acontecendo hoje, não é? I can't sleep, but at least I have my belief in this hungry land where the word of life is rare. In the underground. Às vezes em nossas vidas, o sol está coberto por algumas nuvens. Mas isso não significa que ele não exista. Ele ainda está lá. Com certeza.
A Bíblia nos diz que há dias nublados em nossas vidas, que por muito tempo nós não vemos o sol. Estocolmo, Suécia. A vida na prisão era muito difícil de uma perspectiva humana. Tinha que passar por muitas coisas físicas. Eu era totalmente inocente. Nunca cometi nenhum crime. Estava lá porque comecei a declarar que Deus estava vivo, que Jesus é a realidade em uma China comunista e ateia. Foi por isso que fui para a prisão. Mas o governo o viu como um criminoso por isso? Eles me disseram que eu sou o contra-revolucionário mais perigoso da China. Eu nem entendia isso. Sou contra o quê? Porém, mais tarde, o Espírito Santo me fez entender. Quando você começa a pregar em uma nação comunista ateia, que fez lavagem cerebral nas pessoas, dizendo que não existe, e você começa a pregar que Deus está vivo, é claro que, do ponto de vista deles, você é contra-revolucionário. Eles começam a te interrogar e te torturar na prisão. A primeira pergunta que sempre faziam era: quantas Bíblias escondidas você tem e onde é que recebeu essas Bíblias todas? E depois perguntam onde você andou pregando com essa Bíblia. E quem são as pessoas que você conduziu para a mesma crença que a sua? Ninguém tinha me preparado antes para essa perseguição, todo esse sofrimento e essa dor e todas essas perguntas. Como respondê-las? Mas eu decidi que não vou responder nenhuma de suas perguntas. É claro que eles usavam todo tipo de tortura. Usavam todas essas coisas das quais já ouviu falar. Eles não ligam para direitos humanos. Usam de tudo para fazer você responder as perguntas. Quando começaram a tortura, eles colocaram minha mão na mesa e tinham uma injeção muito grossa, uma agulha. E eles começaram a injetar ácido embaixo de minhas unhas, uma depois da outra. Eles diziam: você não vai virar um Judas, mas vamos fazer você falar. E é impossível que outro ser humano entenda a intensidade da dor em seu corpo. E a única coisa em que eu pensava enquanto apagava e desmaiava era em Jesus na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu senti que Deus tinha me abandonado e eu estava sozinho nesta dor. Eu não sou um crente muito forte. Eu dizia: Senhor, morrer seria a libertação. Senhor, permita que não volte para esta dor. Permita que vá até você. E esse foi o momento mais baixo, quando Jesus veio até mim e disse: meu filho, conheço toda a dor pela qual está passando. Eu vou abrir uma porta para você que nenhum homem conseguirá fechar. O som que Mohammed ouviu na caverna foi de um pote se quebrando. Dentro dele havia pergaminhos, antigos documentos escritos à mão,
que foram preservados dentro da caverna por gerações, colocados lá por uma seita de judeus conhecidos como essênios. E não havia só um recipiente ou só uma caverna. No final, descobriram que havia 11 cavernas e mais de 900 manuscritos. Os essênios esconderam os pergaminhos durante um período de perseguição religiosa pelos romanos, para evitar que eles fossem destruídos. Santuário do Livro, Jerusalém. Ao analisar os pergaminhos, estudiosos descobriram que a metade eram cópias manuscritas da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Eles também descobriram, pelo estilo das letras, que muitos dos documentos haviam sido escritos mais de 100 anos antes do nascimento de Cristo. Por gerações, os estudiosos haviam discutido sobre a confiabilidade da Bíblia. Em cada nova cópia, em cada impressão, haveria enganos. As histórias da Bíblia haviam se tornado fantasiosas. Agora, os estudiosos tinham cópias de 2000 anos para comparar. O papel de um curador das escrituras do Mar Morto é de garantir que as próximas gerações tenham a oportunidade de ver as escrituras do Mar Morto originais descobertas pelos beduínos nos anos 40 e compreender plenamente o significado tremendo que esses documentos originais têm na apreensão da origem do judaísmo e do cristianismo. Dr. Hortman, imagino que a maioria dos visitantes que vêm ao seu museu querem ver a escritura de Isaías. Sim. É verdade que ela está praticamente completa? Sim. Então, em Qumran, nós descobrimos cerca de mil documentos. Mas dentre os 200, ou até mesmo mais, manuscritos bíblicos, apenas um é uma cópia completa de um livro bíblico. E ele é a maravilhosa escritura do grande Isaías, descoberta pelos beduínos na caverna Mun no final do ano de 1946, começo de 1947. E é a versão completa do mesmo livro bíblico que você e eu temos em casa. E todos os 66 capítulos do livro tradicional de Isaías estão neste documento específico, a segunda maior escritura já descoberta no deserto da Judeia. O que acabou de dizer é uma coisa muito legal. Sim, é muito, muito bacana mesmo. Porque eu tenho uma cópia aqui, uma cópia em inglês de Isaías. Deixa eu encontrar aqui. Ah, aqui está. Então, o que está dizendo é que o que eu leio aqui, você diria que, essencialmente, os textos são iguais? Sim. Sim, são essencialmente iguais. Mas uma coisa muito significante também é o fato, isso não é menos importante, de que não estamos lidando com arqueologia. Estamos lidando com uma tradição viva. Por milhares de anos, esta tradição foi mantida por pessoas que acreditavam muito no poder da palavra. E você pensa que hoje, em uma cultura onde a imagem é tão forte, nós não temos um DVD de Isaías, nem tampouco sabemos como que este homem era. Mas nós temos a palavra do profeta Isaías. E também as escrituras do Mar Morto são a prova física das palavras de Isaías e de seus profetas. Sua mensagem de paz universal, que foi pregada 2100 anos atrás na terra de Israel, hoje ainda é relevante. Eu nunca me esqueci do que aconteceu certa manhã, porque uma vez por semana
a gente recebe um pedaço bem pequeno de pão no vapor. E eu estava com muita fome, estava pronto para começar a comer a minha pequena porção de pão, quando ouvi o Espírito Santo dizendo: deveria dar seu pão para o assassino. Eu não queria fazer isso. Eu estava totalmente... Eu sentia que estava precisando do pão. Eu estava falando com o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, uma vez por semana eu ganho este pedaço pequeno de pão. Sou um ser humano. Meu corpo precisa de tudo o que tem neste pão para sobreviver mais uma semana. O Espírito Santo veio até mim usando uma palavra da Bíblia e disse: dê-lhes algo para comer, dê-lhes algo para comer. O Espírito Santo estava pedindo gentilmente para que eu desse alguma coisa para eles comerem. E nunca vou me esquecer da manhã seguinte, quando coloquei meus pedaços de pão no alojamento. Eu vi lágrimas escorrendo dos olhos do assassino. E ele se ajoelhou e estava gritando: meu Salvador, minha graça. E então eu tive que explicar imediatamente para ele que não era eu que o amava tanto, mas Jesus que vive dentro de mim. Ele te ama, ele mandou que eu te desse este pão. E imediatamente o homem começou a dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E ele começou a olhar pela cela, e desses 20 homens, Jesus tinha comandado que eu desse o pão para ele. E então, isto se tornou uma oportunidade para que eu compartilhasse com esses 20 criminosos da minha cela quem Jesus realmente era, o que ele fez por todas as pessoas, todos os pecadores do mundo. E todos eles começaram a chorar e a se ajoelhar. Todos os 20 homens receberam o Senhor naquela manhã. A Bíblia não foi escrita de uma vez. Sua formação levou mais de 1.500 anos. Algumas partes foram escritas por reis, outras por pescadores, comerciantes, camponeses. Na Bíblia tem poesia, história, parábola, profecia e narrativa. Dá para pensar que um documento desse escopo seria aleatório e fragmentado. Então é estranho que um livro tão diverso, tão traduzido e copiado, resultaria em uma narrativa tão coesa. Imagine se hoje um livro fosse escrito em mais de 1.500 anos por pelo menos 39 autores diferentes. Como ele ficaria? Haveria uma linha comum perceptível nele? Seria totalmente consistente? No mundo de hoje há muitas crenças diferentes. Mas além de todas essas crenças, há uma verdade sobre Deus que é claramente definida na Bíblia. Essencialmente, a Bíblia segue um enredo. Ela conta a história de Deus, livre, belo, poderoso, mesmo assim incompreendido. Ele pode falar ao mundo a existência, mas não vai forçar seu povo a amá-lo. A harmonia é abalada por uma catástrofe. Uma luta épica acontece. Aliens se envolvem. Um herói emerge. Um vilão é exposto. Há romance por todo lado. E aí um final é construído no qual a verdade e a bondade vencem e a paz e a harmonia são restauradas no planeta. Ela apela para a eternidade que está gravada em nossos corações. É como um mapa com um grande ponto vermelho dizendo: você está aqui. Ela conta de onde viemos, o que está acontecendo e para onde vamos. É a maior história já contada. Não é de admirar que esse livro não saia de vista. A religião é, no máximo, como ir a um restaurante e estudar o cardápio, mas nunca pedir e receber nada. Você só está lendo o que tem, mas nunca faz o pedido e nunca recebe. O verdadeiro cristianismo é uma experiência pessoal que consiste em receber Jesus em sua vida. E isso é uma coisa que muda a sua vida. Não apenas sua vida, mas tudo que está a seu redor.
Por causa da perseguição, os valdenses foram obrigados a adorar em cavernas como esta. Aqui eles eram livres para ler a Bíblia e adorar a Deus em sua própria língua. Essa experiência pessoal é algo que ainda desfrutamos hoje. Alguns foram ridicularizados. Suas costas foram abertas com chicotes. Outros foram acorrentados em masmorras. Alguns mortos por apedrejamento. Outros cerrados pela metade. Outros foram mortos com espadas. Alguns andaram vestidos com peles de ovelhas e de cabras, com fome, oprimidos e maltratados. Eram bons demais para este mundo. Vagaram por desertos e montanhas, escondendo-se em cavernas e em buracos no chão. Ao longo da história, a Bíblia muitas vezes foi um livro proibido. No entanto, em tempos de adversidade, a Bíblia floresceu. Milhões morreram para preservá-la. E hoje pessoas ainda sofrem e morrem. Todo esse comprometimento deve, no mínimo, fazer você questionar todo esse alarde. Quanto mais eu desvendo o enigma da Bíblia, mais eu vejo que ela mostra Deus por quem Ele realmente é. Ele é bom. Ele é justo, ele é paciente e perdidamente apaixonado por todos nós. Ele nos oferece uma vida que vai além de nossos sonhos mais incríveis. Mas há forças visíveis e invisíveis que preferem que você e eu não conheçamos essa vida e não vejamos essa imagem de Deus. A Bíblia tem uma mensagem simples. Elas não vão vencer. Como Isaías coloca, toda a carne é como a erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o que a Bíblia vale? Vale tudo.